Penink, sou diretora de marketing e vendas da BP1 Group e hoje eu tenho o privilégio de conversar e bater um papo com nada mais, nada menos do que Alisson Peixoto, que é o fundador e CEO da BP1. Alisson, ótima tarde. Ótima tarde para você, Camila. Gostei do nada mais, nada menos. É exatamente isso, apenas Alisson, nada mais, nada menos. É um prazer estar aqui, ainda mais falando da gente mesmo, o que vai ser um prazer. E eu não sei das perguntas, então fique à vontade. Só não me aperta muito, hein, Camila? Não vou apertar. Tá tudo dentro do script, que não foi combinado. Tá bom. Alisson, acho importante para as pessoas que estão nos assistindo aqui, elas te conhecerem um pouquinho mais. Então, fala um pouquinho quem é o Alisson Peixoto. Vamos lá, eu costumo falar que eu sou sudestino, nasci em 9/3/1973, sou casado, pai de 2 filhos, Helena e Arthur, que tem 12 e 8 anos, sou um cara que acredita em Deus, acredito na força do ser humano, na luz, no brilho do ser humano, sou publicitário, empresário, já passei por muitas experiências na minha vida, mas eu acho que o que mais me define, se eu pudesse citar assim numa palavra que se tornou um quadro, palavra não, uma frase que se tornou um quadro, que eu carrego isso na minha vida, é que na vida, quando a gente faz algumas escolhas e a gente pretende, objetiva alguma coisa, a gente tem que estar muito disposto a apanhar. Sim. E tem uma frase que eu vi muito moleque mesmo, da série Rock Balboa. Acho que para molecada, não sei se todo mundo viu, mas é muito bacana. Tem Rock 1, 2, 3, 4. E a frase é de: se você quer alguma coisa, aguenta apanhar, porque o campeão se faz não só de bater forte, não se trata de quão forte você bate, é o quanto você aguenta apanhar e seguir de pé. Isso para mim foi muito importante. Então acho que esse sou eu. Sou pisciano, é isso. O que mais? Acho que é isso. Visionário. Levemente Positivista, estoico, enfim. Aí é uma série de outras peculiaridades, mas essencialmente esse sou eu, filho de Vera e Alisson. Agora eu falo sudestina porque eu nasci em Minas, morei no Rio de Janeiro e hoje estou em São Paulo e amo Ribeirão Preto. Que legal, que coisa boa, Alisson. Acho que essa questão da luta, né? Acho que quando nós temos os desafios, que a gente acaba conhecendo realmente a nossa força, né? Algumas frases falam sobre isso. Eu descobri isso. É aquela frase, eu até postei esses dias, que um grande amigo, compadre, padrinho do meu filho, Gustavo Ferreira, você conhece bem, é parceiro de negócios nosso, ele tatuou essa frase, ele passou por algumas dificuldades, de saúde até, e ele botou: a gente nunca descobre a força que tem, até que a única solução que você tem é ser forte. Então eu acredito muito nisso. Essa frase, ela endossa muito o que nós vamos falar aqui, né? Nesse período, né, nesse momento de celebração dos 12 anos de BP1, que nós estamos aqui comemorando, eu gostaria que você contasse um pouquinho, compartilhasse como que foi a origem, né? Do plano do ecossistema existir para a realidade. Como que foi o início dessa história? Vamos lá, foi há 12 anos, mas eu acho que é importante falar um pouquinho de antes disso, né? Eu acho que eu me descobri quando eu saí para o mundo. Quando eu fui morar na cidade de Passos, que é onde eu nasci, tive o encaminhamento, minha avó foi muito importante. Depois eu fui estudar publicidade e propaganda em Franca, trabalhar na Rádio Universidade FM, que não existia. Eu estava lá, fui o primeiro cara, acho que a primeira pessoa a trabalhar, eu, a Karine, mais uma pessoa que estavam lá, e a gente montou aquela rádio aconteceu dentro de uma universidade, tinha 10 mil alunos, a gente começou, não podia, né, rádio cultural, educativa, não podia aparecer em audiência, a gente performava aparecendo em audiência, e eu tive grandes pessoas, o Zezé, que era reitor, o Comanete, que foi meu chefe para reitor de assuntos comunitários, mas tem um cara que eu posso citar, e eu sempre falo que a gente tem anjos na nossa vida, o Clóvis Cury, que era filho do Habib, um dos sócios, donos, fundadores da Unifran, foi uma pessoa muito responsável na minha trajetória, entre outros amigos, famílias, árabes que participaram da minha história. Foram 6 anos de Franca. Aí eu conheci meus sócios, vim para Ribeirão Preto, que é o Bananas Eventos, que hoje faz o João Rock, faz o rodeio de Ribeirão, e eles abriram as portas para eu começar uma história nova. Eles também precisavam transformar a história deles, estavam numa época de encruzilhada, de divisor de águas, definições de caminhos futuros.
Claro, foram muitas discussões, muitos Imagino. embates. Eu vim trabalhando para eles como funcionário, mas em um ano eu já era sócio, no final já era sócio de Entusiasta, tudo, né, em tudo que faz. já corria riscos e já estava com eles. Montamos agência dentro do Bananas, que é uma agência de marketing promocional, Pernod Ricard, entre outras indústrias, a gente foi atendendo, até que chegou o dia, a gente passou por um processo de fusão e incorporação, que acho que não vem ao caso, e aí chegou o dia que eu queria montar uma coisa diferente, fazer uma coisa que era um pouco mais minha cara, que tinha aí alguns grandes desafios, uma visão nacional, não mais regional. A gente atuava muito interior do estado de São Paulo, Minas, Paraná, mas eu queria Brasil e mundo. Um desejo de expandir, né? Desejo de expandir. Acho que é pulsa já há um tempo, né? E eu tinha uma coisa de ter a cadeia inteira, né? Eu sempre gostei muito de conhecer a base, né? Eu sempre falo, eu acredito muito assim, você me conhece bem, as pessoas, planejamento estratégico, cultura, mentalidade. Hoje eu entendo a importância disso tudo. Direcionamento. E a gente investe nisso. Só que eu sempre fiquei muito preocupado com a base, com a execução. Cara, se a gente entregar bem, custe o que custar, se executar bem, se tiver uma boa visão, entender o que a gente está fazendo, for disruptivo. Então a BP, ela nasce nesse processo que a gente tinha criar, produzir as campanhas voltadas para live, trade marketing, seja para eventos ou campanhas para ponto de venda, e executar bem, entregar bem no Brasil inteiro, custe o que custar. E esse é um pilar que fortaleceu, né? Foi a base de tudo, né? Um direcionamento seu, né? Um dos valores, né? E que permanece até hoje, né? Hoje eu tô dentro do grupo. Hoje vocês me transformaram muitas coisas. Eu tô aprendendo muito, estudando com pessoas novas, chegando uma galerada, empresas que... Uma meninada, né? Nova, empresas que nós também incorporamos, fundimos ao longo dessa trajetória. Você já foi minha cliente. Exatamente. E está aqui conosco, é um prazer. E vocês foram me transformando e me oxigenando, porque eu não podia ficar parado, então eu tinha que estudar, eu tinha que ler, eu tinha que fazer coisas. Então, aquilo que eu acreditava que a base, pensa numa pirâmide, eu acreditava muito que a base era muito importante. O resto é o seguinte, se eu tiver tempo, eu vou fazer um melhor planejamento estratégico, visão de 3 anos, mas eu precisava entregar bem e ter um negócio que ninguém fazia. E o que ninguém fazia? Se eu fosse concorrer em São Paulo com as melhores e maiores agências premiadas, você tinha gente muito boa, muito fera da minha época, né? Você tinha, B. Ferraz, entre várias outras, Bullet, New Style. Empresas que já estavam consolidadas, inclusive, né? No que fazem, né? 300 funcionários, criativos, dinheiro para bancar. Como que eu vou concorrer? Competir com uma empresa, né? Aí eu falei, cara, talvez eu não vá ser o cara mais criativo, vou ter a melhor, mas eu vou executar, eu vou entregar no Brasil inteiro. Com excelência. Ninguém quer ir lá no Amapá, ninguém quer ir no Acre. E eu amo conhecer gente, eu amo viajar, eu amo chão de loja. Então eu comecei a andar isso e fui andando pelo Brasil. E a BP nasce exatamente disso, de a gente precisa entregar muito bem, executar muito bem, principalmente. Eu falei e falo até hoje que é a frase que norteia. Se a gente fizer nossos clientes venderem mais e melhor, eles nunca nos abandonarão. E assim começou a BP. Acho que fica muito forte essa correlação como facilitadores, né? A gente acaba sendo uma extensão da empresa e não apenas um fornecedor, né? Total. As histórias até se misturam, né? As minhas se misturaram muito. Numa época que a gente tinha muito poucos colaboradores, eu acabei misturando a minha pessoa jurídica com a minha física. Eu fiquei amigo dos meus clientes. Sim. Então, e eles também me ajudaram a me transformar, a melhorar, puxaram para cima. Eu não tenho a melhor formação acadêmica, eu tive que estudar muito, ler muito. Até hoje eu sou, você me conhece, sedento por conteúdo. Hoje eu ouço mais do que leio. Né? Evolução. Mas eles me ajudaram muito. Eu construí muita coisa, tipo, a gente tem um desafio no Nordeste, mas ninguém vai lá fazer isso, cara. Eu vou lá fazer isso. Vou aprender. A gente vai fazer um trabalho que tem que passar pelo Norte, descer, o centro. Eu vou lá. Seja evento, ativação, experiência, ponto de venda, trade marketing, campanha promo. E eu tive uma sorte muito grande de ter boas parcerias e boas alianças estratégicas com fornecedores, com indústrias, com operadores logísticos, com tecnologia. Isso me ajudou muito. Eu não conseguiria fazer tudo sozinho. Exatamente. Então, assim, a minha vida, o tempo inteiro, eu tive anjos da guarda, parceiros. Buscando, né? Eu vejo assim muito na sua fala essa questão, né? De você, primeiro de tudo, estar disposto. Então, quando você se depara com um desafio, é aquela coisa, né? O que eu preciso fazer, o que eu posso fazer, ou até mesmo quem que eu vou buscar, né? E estar aberto, disposto para receber ajuda também, né? E com isso você vai aprendendo, vai se desenvolvendo e vai dando chance e oportunidade para que esses parceiros e fornecedores também evoluam, né? E é uma questão de relação ganha-ganha, né? Exatamente isso.
E essas alianças, essas histórias, elas foram transformando. Por quê? Eu vendi o meu sonho, a minha visão. Nós vamos entregar no Brasil, no Mercosul. Pô, hoje a gente atua no Chile, Peru, Paraguai. Estamos avançando para outras fronteiras, com os desafios ainda nacionais. Ainda não estamos totalmente consolidados, né? Apesar da BP não ser mais uma agência, ela se tornou um ecossistema. São 6 CNPJs. Mas as alianças mudaram minha vida. E eu conseguia vender meu sonho. E os loucos acreditavam. Tem mais gente sonhando com você, vambora, né? vambora. Seu sonho acabou se tornando o sonho, né, de outras pessoas. Mas você tem certeza que você vai mesmo? Não, eu vou, cara. Pode fazer, pode oferecer que a gente vai. Você tem certeza? Então vamos. Eu já presenciei algumas conversas nesse sentido. Eu, particularmente, já tive essa sensação, né? Nós vamos fazer. Alisson, isso pra mim traz muito, assim, um momento de grande transformação, né? Houve um momento de virada muito significativa, né? A trajetória como um todo, ela vem dessa questão de estar disposto, de acreditar, de confiar, de buscar ajuda. Mas eu acredito que ali o ápice foi a pandemia, né? Quando chegou a pandemia, você se encontrou numa situação que você precisou tomar decisões e fazer movimentos que mudaram para sempre a história da BP. Como foi esse momento? Mudaram a minha vida, né? Porque é engraçado, né? O nascimento da BP One, ela vem junto com o nascimento da minha primeira filha, da Helena. Eu falo que a Helena, na minha vida, também é um divisor de águas, assim. Quando eu quero empreender a BP, e meus 2 sócios, o Luiz e o Marcelo, que participaram muito da minha jornada, de novo, a gente tem opiniões e visões distintas numa série de coisas, mas foram pessoas que foram muito fiéis e leais. Por mais que a gente tenha brigado muito, discutido muito sobre visões. Um relacionamento, né, Alisson? Eu acho 25 anos que eles me conhecem, eu conheço eles. E eu gosto muito sobre essa história de gratidão, honra, lealdade. E eles sempre tiveram com a minha loucura e acreditaram. Vai, filho, vai. Só que assim, morrendo de medo, né? Porque esse maluco vai aonde? Assumir um risco, né? É isso. Hoje, claro, eles estão totalmente voltados, direcionados para Bananas. Na BP, a gente se organizou também, na holding nossa, como fazer tudo isso. Mas enfim, a pandemia foi um grande divisor. E ali, era uma coisa muito minha. Ali a BP, ela estava praticamente na minha mão, era o DNA meu, e a pandemia foi uma transformação, porque, de novo, eu aprendi muito a apanhar. Então, assim, hoje eu gosto muito de viver em paz, de harmonia, mas você também me conhece bem. É como se eu funciono muito bem na guerra. E não que eu quero brigar, eu funciono bem assim, vai vir a guerra. O que a gente vai fazer? Então, assim, eu me preparo para aquilo. Como eu vivi isso na minha vida inteira, seja pessoal, emocional, espiritual, e eu fui avançando, aprendendo, conhecendo meu encontro com Deus, a história inteira, exatamente. Tudo foi muito importante. A pandemia foi um divisor. E na pandemia nasce a história de montar o ecossistema. Então, quando todo mundo fez todas as casas, a gente teve o lockdown logo de cara, se eu não me engano, final de março. Foi março de 2020. Foi 28, foi muito marcante, porque era próximo do aniversário da minha filha. E aí, na hora que veio o lockdown, eu falei com a minha esposa, com a Thalita, sempre foi minha parceira. Falei, olha, o negócio é o seguinte, eu vou morrer aqui dentro de casa, ou vou morrer na rua. Eu sei que parece irresponsabilidade, e talvez seja. Tá, talvez seja. Eu não aconselho ninguém a fazer o que eu fiz. Não, pelo amor de Deus, não faça. Mas no terceiro dia eu saí a pé, aparecia sabe aquelas cenas de fim do mundo, aqueles filmes com Will Smith que saía. Filme de faroeste, né? Que passa aquele feno. Acabou. Rodando. E eu saí andando, abri a empresa e fui trabalhar. Registrei uma foto, botei não quero que ninguém venha para cá. E comecei a trabalhar, comecei a produzir. E ali eu comecei a desenhar. Pensa na Fórmula 1, quando entra um carro madrinha, todos os carros param, né? Para quem viu o F1, tem até uma estratégia que o Brad Pitt faz no filme, que é muito boa, que ele vai chamando o carro madrinha para aproximar o segundo piloto para ele poder pontuar. E aí dentro disso foi exatamente o que eu fiz. Eu imaginei o carro madrinha, fui reescrever a empresa inteira. No meio de uma crise gigantesca, a gente passando... Momento incerto, né? Globalmente falando. Insano. Certo, insano. Eu não sabia o dia de amanhã. Mas eu comecei a reescrever o que eu queria da minha vida, profissional, pessoal, e reescrever a BP One como eu imaginava que ela deveria ser. Então, eu não teria esse tempo para fazer isso. Talvez hoje a gente não estaria nem falando sobre isso aqui. E ali na pandemia eu vi que sempre nos momentos mais difíceis da minha vida, você já ouviu essa frase também, fecha uma porta, vai abrir uma janela. Olha para o lado que está abrindo alguma coisa. Fica atento, isso aqui está fechando, está abrindo alguma coisa. E é quase que o universo, você só tem que estar atento.
Você tem que estar atento e preparado. Exatamente. E a coisa pode ser muito melhor. E olhar algumas perspectivas de outro ângulo, né? Porque às vezes alguma coisa que tá disfarçada de desafio pode ser uma baita de uma oportunidade, né? Exatamente isso. Então, assim, foi a hora que eu olhei o todo. Falei, cara, é hora de montar isso, eu entrar para o mundo logístico, trazer tecnologia, fazer isso aqui, avançar. A gente vai montar um ecossistema que a gente vai operar o Brasil inteiro. Ao invés de eu ter dores para entregar campanhas em 5.000 pontos de venda, eu quero fazer 1 milhão de pontos de venda. Eu quero chegar a 5.500 cidades. Eu quero a maior tecnologia, ou pela maior não, a melhor tecnologia, a mais completa de B2B, né? Surgindo naquela época a Amazon, o Mercado Livre potencializando, todo mundo focado do B2C. E todo mundo em casa, né, Alisson? Acho que foi um momento que todo mundo parou e olhou. Agora, ou eu compro, né? E foi uma grande imersão no online, Exatamente. né? As pessoas deixaram de ter medo, que até então era um movimento lento. Estava acontecendo, todo mundo avançando, mas era lento. Aí, a partir do momento da pandemia, todo mundo falou, nossa, agora a gente tem que partir. E eu olhei para isso, mas sempre acreditando na força do B2B. Todo mundo achando que o B2B ia acabar. E não é o caso, muito pelo contrário. Agora pode ser que ele fortalece, né? Você teve na pandemia ações e outras histórias de varejo caindo. E eu fui ao contrário, eu falei, não, cara, eu preciso enxergar isso aqui porque é lá que vai acontecer. Pô, faz todo sentido, não tem como você montar hubs em países continentais como o Brasil. Então você pode transformar o ponto de venda em microdistribuidor, você pode executar ele bem. O Brasil tem 5.180 cidades com menos de 100 mil habitantes. É um universo incrível. 90% de CNPJs estão lá e esses caras não são nem ativados, eles não têm nem crédito muitas vezes para operar da maneira certa. Como que eu levo tudo isso para eles e ainda trago as indústrias comigo? Esse era o desafio na pandemia, que parecia uma loucura. Era, na hora que eu comecei a falar isso, alguns não entendiam, alguns falavam, de novo, Alisson. Cara, velho, a gente não vive uma vida comum. Né? E aí, eu entendi que o meu lance não era financeiro. Então, não era apenas o resultado financeiro. Então, eu entendi que era quase que as pessoas precisam de um combustível, de um ideal para viver. Isso, para mim, foi uma coisa que eu busquei tanto a vida inteira, que eu preciso não só transformar, mas também tá entendendo que eu tô construindo algo que faça sentido, que seja um legado. Algo sustentável, inclusive, né? E que transforme a vida das pessoas, jurídicas ou físicas, de alguma forma. Então é isso que me dá brilho, isso que me motiva todas as manhãs. Não sei se tudo vai dar certo sempre. Motivação. Isso foi assim. Legal também que você coloca dessa forma, acho que a gente pode frisar aqui o quanto a ambição, ela direcionada, ela dosada, o quanto ela é saudável, né? Porque ela veio como uma automotivação. Às vezes a pessoa fala como ambição, como algo pejorativo, e na verdade ela não é, né? Isso foi um anseio, um desejo para que as coisas acontecessem, né? As pessoas confundem muito ambição com ganância. Ambição é uma coisa, ganância é outra. E eu não tinha informação, e com a vida, com pancadas, com aprendizados, com lições, eu errei muito, né? E dentro desses erros eu entendi que a humildade, não adianta ambição com arrogância. Às vezes a gente não tem nada. Isso aconteceu comigo. Cara, você é tão arrogante. E eu fui tão babaca às vezes que eu fico, cara, como que eu fui tão babaca desse jeito? E hoje eu entendo que a humildade no sentido de humildade, as pessoas confundem o seu humilde com... como se fosse uma coisa de fragilidade, né? Não é, né? A humildade é o seguinte, o cara começou a falar uma coisa, cara, eu quero ouvir, eu quero aprender. Os caras entendem. Tem espaço para a gente está aqui no estúdio vendo essa história inteira do Breno, Gládio, eu falei, cara, como é que esses caras montaram isso? Como é que chegaram nisso? Isso já está no nível, né? Sabe que tem muita história aqui, né? Muito bom, parabéns para eles. É verdade. Então, assim, sempre foi muito isso. A ambição e hoje a humildade de querer toda hora evoluir e aprender. Então isso para mim acho que foi transformacional. Então, nasceu uma agência de publicidade, um menino entrando na fase adulta, que estudou em Franca, direito administrativo, publicidade, conheceu os sócios, né, que agregaram muito valor. Com certeza houve uma troca muito grande ali, né? Vocês eram diferentes, mas vocês eram e são, né, complementares. A pandemia te trouxe essa provocação de fazer algo diferente. O que eu faço? Qual a oportunidade que eu vislumbro aqui? Então, a gente tem a operação B2B, que pode ser expandir, e aí nasce o ecossistema, e a gente sai de uma unidade de negócio,
focada em publicidade e propaganda, a parte de comunicação e branding. E aí você constrói um ecossistema com unidades. Como é esse ecossistema? Como ele funciona? Vamos lá, a BP ela ficou de 2013, ela estava incubando, 2014 nasce o CNPJ. A gente fazia, sim, publicidade, propaganda, branding, mas a gente especializou muito em live trade marketing. Então já era aquela coisa de executar bem as campanhas que vinham de outras agências ou criadas e produzidas por nós no ponto de venda ou em estratégia de eventos. Então eu pegava um planejamento estratégico de uma grande companhia e chegava para mim, olha, a parte de eventos ou a parte de trade ou a parte promo, vocês vão tocar com esse portfólio, com essas marcas dentro dessas regiões, o budget é esse, e aí a gente trabalha. Tem grandes programas, projetos que nós fizemos de 13, 14 até 2020. Aí em 2020 tudo muda. A gente recebe o convite de uma grande companhia de bebida e iniciamos o projeto e o processo para montar uma empresa de tecnologia voltada para o B2B, com soluções de logística, de gestão, de gerenciamento de categoria, de pesquisa, de NPS, enfim, de uma série de atividades que a gente fazia para o B2B. Imagina, você solta o negócio, tem que positivar 20 mil pontos de venda em um mês. Como que você controla? Tem 40 transportadoras andando. Você tem visibilidade da operação lá em Trancoso, Caraíva, executando uma campanha de uma marca e você tem que acompanhar para ver se executou, para pagar o cara corretamente. Aí você tem que ter engenharia fiscal, você tem que ter a leitura do ponto de venda, você tem que ter um CNPJ. Hoje a gente tem na nossa tecnologia aproximadamente 4 milhões de pontos de venda. Tudo isso foi fruto de todas essas campanhas que vieram para cá. Mas imagina, tanto CPF quanto CNPJ, né? Porque as pessoas confundem. Então ponto de venda é só CNPJ. Não, cara, tem muito ponto de venda que é no fundo da garagem do Tio Zé, lá num vilarejo de 15 mil habitantes, mas que virou município. Muito famoso Bar do João, as pessoas falam. Bar do João. A cidade tem um Bar do João. Isso, padaria, farmácia, drogaria, perfumaria. Gente, toda cidade tem um salão de cabeleireiro da Cabeleleila. Leila. Isso. Então, cara, a gente viveu isso. Leila. E aí, com a logística, então nasce a tecnologia, nasce a logística. A gente também monta uma empresa de gestão e armazenamento de estoque, seja dentro dos nossos galpões, nossos hubs, ou fazendo virtual. Tem um cliente que nós atendemos hoje, da indústria de tabaco, onde nós fazemos gestão virtual de material de merchandising para eles em 117 hubs e agora fora do país também. Então a gente começou, a gente já tinha as agências, as empresas de marketing, ainda não marketing digital, mas tinha a empresa de publicidade, aí a gente desmembra ela, também monta um CNPJ, que é a Live Retail Marketing, para criação, produção e desenvolvimento de cenografia, comunicação visual, material de merchandising e material para evento. E aí eu plugo essas 3 empresas de tecnologia logística. Aí você me pergunta, o que elas faturavam? 0. E começou a empresa. E ali vieram pessoas que nos ajudaram a iniciar esse processo. Passamos muita dor de barriga durante a pandemia. Acreditaram no desejo de fazer a execução com excelência, de atender essa dor, até porque o Brasil, a gente fala, o Brasil é pequeno, mas o Brasil ele é enorme, né? A gente chegar nessas cidades, né, como você comentou, é algo extremamente desafiador, né? Equipes, né, aos montes, fora o custo logístico e a disposição dessas pessoas de chegarem nos pontos de venda, né? Então, acho que foi uma dor latente ali que o mercado... E aí foi. E aí no dia que a gente viu que a gente chegava no Brasil inteiro, e aí começaram a surgir oportunidades de negócio, novos clientes, a gente começou a mostrar o ecossistema para grandes companhias. Você que está à frente de marketing e vendas sabe disso. Não é possível que isso existe. Mas isso também se deu porque a gente teve um cliente muito importante que foi obviamente muito duro conosco, mas que nos ajudou, nos deu a oportunidade para construir e estar aqui. E que hoje todos os segmentos desfrutam disso. A gente está começando a avançar para fora também. E o mais legal é que vão surgindo outras soluções. Peraí, mas pequena e média indústria pode vender para pontos de venda. Você já vai lá, por que você não vende para mim, entrega material e produto? Calma, então a gente está se planejando para esse crescimento agora. Mas, de novo, tudo isso tem que parar de pé. Porque hoje são quase 150 pessoas, empresas. Eu não tinha empresa de marketing digital, trouxemos a nova Singular, que juntou com a unidade que a gente estava iniciando de 1 ano e meio. Aí a parte de tecnologia agora ganhou mais 20, 30 desenvolvedores, porque a gente vai avançar, não só na plataforma que a gente agora está ampliando. Nós vamos para quase 18 módulos, então vai ter todas as soluções
soluções do B2B todas, de banking, de crédito, de logística, de trade, de material, de venda. Então, quer dizer, vai ser inovação muito constante, né, Alisson? Acho importante, né? A gente tem e é muito difícil. Nós não temos fundo de investimento, é tudo com capital próprio, reinvestindo, e os parceiros financeiros que acreditam também naquela ideia, no sonho. Então, nós estamos falando, né, aqui nesse momento de celebração dos 12 anos, né, que baita história, né, Alisson? Aqui você está sintetizando pra gente tudo que foi isso, né? Foi um dia a dia de muitos desafios, muitas pessoas envolvidas, muitas mãos. E nós estamos falando de uma empresa que ela vem nesse processo de crescimento, então recentemente teve fusão com outras empresas. Então, parte da estratégia de crescimento da BP One Group foi fazer a fusão, né, com mais de uma marca. A gente chama, como se fosse a matriz faz a incorporação, mas eu tenho unidades. Então, por exemplo, os meninos Rafael, o Glad que está aqui, cara, Diego, são gênios. Para mim, são gênios. Sim. Então, assim, eu convivendo, a gente estava em São Paulo essa semana e vendo o Rafael falar, é muito legal, porque, cara, são 15 anos de diferença. Eu não pareço, mas já estou 50. O skincare está em dia, né, Alisson? Eu tenho que me modernizar, eu sou muito raiz. Mérito um pouquinho também para a esposa do Alisson, né? Isso, ela cuida. Cara, então vê essa galera chegando e falando, então a gente incorpora na cabeça, mas os CNPJ se fundem aqui embaixo. Então, o Rafael, o Diego principalmente, mas tiveram outras pessoas que eram sócias de empresas e que vieram encabeçar processos ou empresas aqui dentro. Grupo, né? Então, assim, foi tudo isso, esse time, a gente foi avançando e avançando. Ainda tem risco, eu sempre falo, no país, quando você não tem um fundo para sustentar a operação, né? Talvez somos ainda uma startup, que é uma ideia inovadora, que a gente fez B2B. Eu desconheço um ecossistema que preste todo esse serviço. O que eu conhecia não parou de pé, abriu capital e praticamente... Não continuou. Não sei se quebrou ou não, mas pelo que eu estou vendo na bolsa, as ações derreteram. E no nosso caso, não. Então, a gente não tem fundo, não tem investimento. O próprio negócio se sustentando, né? Uma engrenagem. E fazendo isso. Então, assim... É um desafio gigantesco, ainda mais num país que você tem regras tributárias, fiscais, administrativas mudando todo instante, muda o governo, muda a regra. Um país que não favorece, né, os empresários. Mas, de novo, resiliência. Vambora que a gente aguenta apanhar, e é o que eu falo, não se trata quão forte você bate, enquanto você aguenta apanhar e seguir em pé. Acho que o importante nem é você suportar, né, o que você apanhou, o que você faz depois que você apanhou, depois que você caiu, né, tá, quando você levanta, o que você faz com isso? Então, existe ali um desejo, né, na base de tudo, de transformar a vida de pessoas e de empresas e de marcas. Existe essa humildade de reconhecer que para você crescer, né, você tem que estar evoluindo, né, e melhorando constantemente, se unir com pessoas, né, que tenham essas características, esses valores físicas e jurídicas que comprem esse sonho também, que acreditem, ou que de alguma forma o sonho delas se conecte com esse sonho, né, da empresa, e trazer essas pessoas para perto. Então, você tem, né, hoje um time, né, que também acredita no seu sonho, que se doa, né, e a gente percebe, né, no dia a dia aqui que vai além da questão profissional, né, existe realmente uma motivação para isso. E um dos pontos, Alisson, que você comenta bastante, que você instiga bastante, né, especialmente a liderança, é a cultura e a mentalidade como um motor de resultado, né? Como que você acredita, né, ou até mesmo como você vê, né, isso aplicado no dia a dia? Porque eu penso que não só para a BP, para sustentar tudo isso que está sendo desenhado, né, como isso pode impactar outras empresas também? Primeiro que essa cultura e mentalidade, pensa o seguinte, eu não fazia isso, obviamente, da maneira mais perfeita academicamente. Eu impunha isso, ia colocando e vendendo isso. Mas agora eu acho que a gente está trazendo profissionais para conseguir implementar a cultura até mais adaptada à mentalidade da empresa. Ou seja, a gente está amadurecendo. Mas eu vou falar de mim, assim. Sim. Eu acredito muito, é muito difícil a gente ter um bolo pequenininho e dividir ele em várias fatiazinhas. Mas na hora que você mostra que o bolo pode ser maior e nesse bolo, se ele crescer, todo mundo pode ter a tua fatia, seja ela financeira, seja ela até mesmo de conquista e realização, para entender, né? Segurança. Cara, eu tô dentro desse negócio. Eu domino o que eu faço, Exatamente. Eu sou importante no processo, né? O meu trabalho faz a diferença aqui. Qualquer tipo, seja em ações, seja em participação em resultado, você sabe disso. Eu gosto muito dessa história. Eu aprendi na vida, não tinha outro jeito. Quando eu fui morar em Franca, eu morei dentro da rádio 3 meses. Tem amigos
amigo que trabalha conosco hoje dentro da BP. Vou fazer só um parênteses agora que você levantou essa questão do rádio, né? Para quem não sabe, né? Estamos conhecendo aqui um pouco mais sobre o Alisson Peixoto. O Alisson teve um período também na música, né? Dentre tantas coisas que você gosta, então… Além de gostar, o que eu falo, eu sou um sobrevivente. Então, assim, eu aprendi a fazer algumas coisas, mesmo tendo talento ou não, e eu gostava de fazer, e eu insisto. Impressionante, eu insisto. Então, a música foi muito importante, a rádio foi muito importante, essa parte artística eu gosto, componho, escrevo quando eu tenho tempo, mas eu ajeito o tempo. Eu gosto muito de cuidar da saúde. Hoje eu leio menos, mas ouço muito audiobook, essas coisas todas, podcast. Mas enfim, estava falando para você de cultura e mentalidade, eu acreditei muito. Eu só tinha uma forma. Na verdade, eu acreditei porque eu vi Posso contar, né? Então, hoje está uma mania. Eu nem tinha rede social, a Camila é responsável, tá, gente? Para entrar em rede social e abrir meu LinkedIn. Hoje sou eu mesmo que escrevo e posto lá. Excelente. E adorei. Mas hoje tem 10 formas de você vencer, as 7 formas de ficar rico. Caminho do sucesso. Os 5 caminhos para os 5 passos antes de correr risco. Cara, tá tudo certo. São produtos que as pessoas estão fazendo para tentar vender o seu e vendem. Tá tudo bem. Mas no meu caso não foi nada disso. Não teve 10 passos, eu não previ as coisas. Se eu falar que é tudo mentira. Era o próximo passo, né? Era o próximo. Eu sempre tive uma visão. E tipo assim, quando eu enxergava uma crise, a maneira que eu via a guerra era diferente. Eu percebia isso muito claramente. Depende se eu tinha muito dinheiro ou pouco dinheiro. Depende se tinha um cara que era bilionário e eu tava chegando ainda no meu primeiro, enfim, tendo uma grana, uma condição legal. Sim. Não era isso. Eu via diferente. Eu enxergava, eu arquitetava as coisas, eu me relacionava. A minha forma de ver as coisas era diferente. E eu descobri muito cedo e muito rápido, por necessidade, não por inteligência, não. Eu precisava dividir o bolo. Eu precisava me conectar, fazer alianças, porque se eu não tinha grana, se eu não tinha um sobrenome, se eu chegava, ainda mais no interior, o interior, para quem não sabe, há 30 anos, você sabe, é provinciano, Sim, é diferente de São Paulo, que você vai. No interior é mais difícil. Então, assim, não é que é mais difícil porque, é complicado. Não, porque tem o provincianismo. Né? Você é filho de quem? É filho de quem? Em Minas a gente brinca. Filho de quem? Você é filho de quem? Engraçado que aqui, né, estamos em Ribeirão Preto, mas isso acontece, né? Eles perguntam, você é de qual família, no caso, qual família? Qual família, você trabalha com quem? Trabalha com quem? No meu caso tá assim, você trabalha com quem, né? Já que a minha família não é daqui. Então, assim… Teve isso. E para mim foi muito claro. A minha mentalidade de prosperidade, ela passava por dividir para multiplicar. Só existia uma forma. Eu não tinha outro caminho. E dentro disso, eu fui fazendo esses movimentos. E eu tinha satisfação em ver. Claro que muitas vezes eu não consegui. A gente começou a construir, a coisa não aconteceu do jeito que a gente queria. Mas outras vezes eu consegui. A maioria delas eu consegui. Algumas a gente acaba não seguindo, né? Porque a gente tem um planejamento, mas a gente não tem um controle. Pode acontecer ou pode não acontecer. Acontece coisas, né, desejadas e indesejáveis também, né? E aí isso vai moldando, direcionando o caminho, isso que muda a vida das pessoas. É a maneira que você… Quando vem a notícia ruim que não aconteceu aquilo que você programou, umas pessoas desabam e têm mania de culpar. Culpar aquele, culpar o sócio, culpar o parceiro, culpar a vida, culpar… Transferir a responsabilidade, né? Eu contra, cara, não deu aqui. Mas peraí, o que a gente errou? Ajusta isso aqui, o que eu posso aprender com isso, né? Exatamente. E aí eu me comporto diferente, eu vou pensar diferente. Pra mim essa questão… aqui, mas vamos fazer acertar aqui. E a resiliência para seguir. Então, em termos de mentalidade, primeira… positivismo. Eu acredito na prosperidade através do trabalho duro, da força do trabalho. Para mim não existe outra forma, tá? Eu acho que as pessoas têm que fazer o máximo que podem com tanto que Deus deu para elas. Então, essa frase é sempre muito forte para mim. Então, os dons, você descobrir eles rápido. Tentar potencializar seus dons. E a outra coisa, quando tem mais gente empurrando o carro e querendo que o carro dê certo, a chance de dar certo é maior do que você sozinho. Mas nada contra as pessoas fazerem sozinho. Tem muita gente que arrebentou fazendo sozinho. Sim, são perfis, né? Liderando sozinho, fazendo isso. No meu caso, não. No meu caso, sempre eu tive muitas pessoas legais. O que você acredita, acho que isso fala muito sobre também você, gente que, ou eu falei com as pessoas, ou as pessoas falharam comigo, mas tudo isso faz parte. Sim, acho que o insucesso ele ensina muito.
muito da gente também, né? E aqui fala sobre 2 pontos importantes, né? O autoconhecimento, né? É uma coisa que a gente conversa bastante, né? É uma coisa que a gente acredita. Então, a gente se conhecer, saber quais são os dons, as habilidades, né? No que eu sou boa naturalmente, o que eu vou precisar desenvolver. E o meio, né? Acho que o meio, o ambiente influencia. As pessoas esquecem muito que… mas aí a tua empresa… você, gente, empresa é uma pessoa. Uma pessoa. E você é uma pessoa. Então, a única coisa é que ela é uma pessoa jurídica e a outra é uma pessoa física. Só queira ou não, aquela pessoa jurídica que você está liderando, ela vai ter teu DNA. Exatamente. Não tem como você fazer uma empresa que não tenha nada a ver com você. Puta, eu não sei fazer isso. Eu queria até que me ensinasse, mas não tem jeito. Nós temos o DNA, assim. Cara, é uma pessoa, só que é jurídica e física. Tanto que o nosso propósito hoje, transformar a vida das pessoas jurídicas e físicas através da inspiração e dos nossos negócios. Então, assim, são pessoas. Então, a maneira que você constrói elas vai ter essência, ela vai ter mentalidade, ela vai ter personalidade, ela tem que ter RG. E ela tem também um grau de maturidade, ela não nasce madura. E assim é. Então, dentro desse contexto, já estão falando pra gente aí, perguntando se falta água, alguma coisa. Já vamos pedir, hora extra. É isso. Então, assim, para mim ficou muito claro isso desde o começo. A gente está construindo uma pessoa. Sim. E como que você quer que essa pessoa seja? Alisson, é uma trajetória incrível, né? Acho que é inspiracional, né? A gente ouvir tudo isso e acho que tem muita coisa que a gente pode pegar e aplicar pra gente. Estamos celebrando aqui 12 anos de BP1 Group, então um ecossistema que veio para transformar e contribuir para que marcas vendam mais e melhor, né? A princípio. E nós temos uma novidade, né? O futuro da BP1 Group tem endereço, né? E felizmente esse ano, 12 anos de BP1, nós estaremos muito em breve, né? Numa nova sede no IP Business Park. Então, eu queria que você falasse um pouquinho o que é esse projeto. É isso, cara. Eu tive pessoas, João Paulo, querido, de uma empresa, uma grande imobiliária aqui de Ribeirão Preto, histórico, ele me levou uma vez para o mercado imobiliário, porque ele gostava do contexto, nós criar, produzir, planejar, executar, focar em vender. E a gente começou a atender grandes construtoras, né? E a gente tinha escritório antes de 2020, da pandemia, já em Curitiba, Rio de Janeiro, São Paulo e a matriz em Ribeirão. Então a gente atendia, Cirela, entre outros, atendemos alguns anos. A Bianca, querida Bianca do marketing, que era RJZ Cirela, atendemos outras, vários. Daqui regional, foi tudo muito legal. E aqui na regional, eu lembro que existia uma limitação de budget, de investimento, dessas coisas. Aquela linha, sejam criativos, né? No orçamento do marketing. Porque não, aqui não vai fazer. Separa isso do VGV, Valor Geral de Vendas, para quem não sabe, sobre o valor do empreendimento, tanto de… Mas eu não vou executar tudo isso. Eu falei, cara, vamos fazer o seguinte, eu acredito. Eu banco e a gente troca em permuta. Isso deu muito certo. E eu tive uma grande consultora que trabalhou com a gente 8 anos, queridos, Augusto, Zé Renato, agradecer a eles, fizeram parte dessa história também. E dentro disso, tinha várias parcerias. E o nosso prédio está sendo construído no terreno, que na época o Zé falou para mim, cara, pega esse terreno, menina. Eu falei, para, o que eu vou fazer lá? Você não vai errar. Pega isso aqui, você troca e permuta, faz. Cara, então a gente fazia isso. Eu acreditava no que eu propunha. Primeiro de tudo, acreditar. Eu acreditava, vai dar certo. E eu tinha um risco, né? Podia não dar certo. E eu tô lá com coisa, com empreendimento. Terreno, eu ainda prédio. tenho que bancar a campanha, a história. Mas deu muito certo. E foi uma parceria de 8 anos que foi fantástica. E também deu up na minha vida na parte imobiliária. Legal. E aí, há 3 anos, eu decidi construir o prédio, que é um prédio que não vai ter só a sede própria, ele também é um empreendimento imobiliário que vai ser locado, uma área nobríssima aqui de Ribeirão Preto, e se Deus quiser, e o nosso parceiro NGI, que agora além de parceiro, construtor, amigo, Nicolau, Nader, são sócios também, sempre vai fazendo negócio. É sobre dividir o bolo, né? Sobre dividir o bolo. Você está mostrando na prática que não é só um discurso, a gente tem que praticar aquilo que a gente comunica. E eu me apaixonei pela construção civil, hoje eu tenho sociedade em outros negócios imobiliários, e
E a NGI hoje é meu parceiro e sócio para novos empreendimentos imobiliários em Ribeirão e algumas coisas que a gente está pensando em fazer fora, que não tem nada a ver com a BP. Mas o fato é que o novo escritório vai para lá e vai ser sensacional, se Deus quiser. 1 de junho, Camila, 1 de junho, está lá no olha novo escritório. Vai ser muito bom. Vai ser mais um divisor de águas. Mas acredito que um novo marco, né? Dentre tantos marcos ao longo dessa história, né, Alisson? Acho que a empresa ela se consolida, né? Com outras empresas em conjunto, fazendo esse movimento, investindo numa infraestrutura, né? Para dar condições, um espaço, né, agradável, funcional para toda a equipe que contribui diariamente para a construção, né, da história da BPO. E eu acredito muito nisso. Era uma coisa que, onde nós estamos hoje, já, obviamente, não comporta a quantidade de pessoas, mas também a qualidade do que a gente quer oferecer de trabalho. Nos atendeu durante muitos anos, mas não era mais o caso. Então, na hora, eu tô ansioso pra gente ir, eu acho que vai ser sensacional. Vamos ter podcast, vamos ter estúdio, vamos ter auditório, rooftop. Então, assim, vai ser muito legal. Acho que em breve nós poderemos convidar, né, nossos clientes, né, as pessoas para poderem visitar. Que vão cuidar lá da história, lá com a gente. Para visitar o novo prédio, muito bom, né? Acho que parabéns para a iniciativa. Eu acho que… acho não, né? Eu penso que é você ter… coragem, né? Coragem, porque você tá apostando em algo que você ainda não viu, que existe o e se, né? E se der certo, e se não der certo, mas aí a coragem, ela sobressai, sobretudo, é um comportamento empreendedor, que é uma das coisas que eu acho que vale a gente ressaltar, né? Para os colaboradores, né, que estão vendo o vídeo, né? Para os nossos clientes, até outras pessoas que estão chegando até a gente, que o comportamento, ele diz muito, né? Não é só a gente pensar, a gente precisa do movimento, né? A gente precisa agir, a gente precisa se cercar de pessoas que nos apoiam e sustentem. Eu falo muito sobre… O planejamento sem ação, ele é só um trabalho acadêmico que você vai apresentar na tua faculdade. Ele não funciona. Ele precisa ter ação e depois a avaliação, né, para ver se tudo que aconteceu. E deixar muito claro, às vezes parece sobre apanhar, bater, coragem demais, mas eu falo muito sobre isso e eu tento ser hoje o mais sincero possível. O medo foi uma coisa que me norteou muito, porque quando eu saio de casa definitivamente, ainda, vai dar tudo certo. Meu pai tinha uma condição financeira, depois meu pai perdeu totalmente a condição financeira e eu deixei de ser um menino que, vivia meio, tava ali playboy, pra não ter nada. E morar dentro de uma rádio, mandando abraço para restaurante para fazer marmita. O medo do fracasso, ele me norteou muito. Então, assim, muito do que me moveu, o que me inspirou, sempre foi realização, construção, fazer as coisas acontecerem, desbravar. Isso me inspirou, me motivou. Mas o que me movia, a água que batia na bunda, era o medo. Cara, a verdade, né? Como que eu volto lá na minha família? O bonitão foi lá, achou que era o cara e tá lá. Chega acabado, vocês podem falar aqui, você vai fudido. Me ajuda aí. Tirem as crianças da sala. Exatamente, tirei, por favor. Então, assim, o medo sempre, por mais que eu tinha coragem, eu olhava e falava, cara, mas e se eu fizer assim? Até onde vai ser o tombo? Será que isso aqui não é muito arriscado? Como que eu contemplo? Aí vem, de novo, já que eu não quero correr todo esse risco sozinho, vamos trazer parceiros estratégicos, gente boa para mitigar os riscos e caso dê uma cagada, estão lá para fazer o cheque também. Para ganhar ou para dividir. Exatamente. Então, de novo, se trata daquele contexto. Então, mas o medo me moveu muito. Ninguém sabe disso. O medo, ele mas pode… é verdade. Né? Ele pode se tornar um combustível, depende muito da forma como a gente acolhe, né, Alisson? Por exemplo, nós estamos aí no meio de uma crise. Temos guerra, um ano eleitoral que você tem uma crise política, social, até econômica iniciando, greve acontecendo, e a gente, imediatamente você recebeu uma mensagem minha, a gente precisa de um plano para agir. Por quê? De novo, cara, nós temos uma série de desafios e sonhos gigantes para realizar. Exatamente. O medo como ali, a gente realiza, não podemos errar, gente, não podemos errar. Então, assim, ele acabou me movendo pro lado bom, não pro lado de… Eu não deixei o medo decidir por mim, mas o medo era água na boca. Anda, filho, anda. Ele tá ali te lembrando assim, você tem que agir. Não existe plano B. Não fica sentadinho esperando que vai cair alguma coisa. Por isso que chama a palavra, as pessoas esquecem, oração. Orar e agir. As pessoas esquecem. Não, se eu orar, fica pedindo, Deus vai me ouvir, aí vai acontecer. Não, cara. Orar, ação. Tudo tem explicação, até filosófica disso. Eu amo filosofia. Orar
e agir. Muito bom, Alisson, muito bom mesmo. Acho que essa história vai inspirar e fazer com que muitas pessoas parem um pouquinho para refletir como elas estão conduzindo as suas vidas, as suas empresas e, a partir disso, fazer um movimento para atingir, né, um novo patamar. Principalmente os nossos, para as pessoas conhecerem um pouquinho mais da empresa, de quem está iniciando, encabeçando, né, essa história, os líderes todos. Sim. E todos os nossos 140, 150 pessoas que estão ajudando a construir essa história, colaborando para que isso aconteça. E eu quero muito, de alguma forma, eu não sei se vai tocar, contribuir, não é minha expectativa transformar, mas se contribuir alguma coisa eu já fico feliz. Este foi mais um episódio aqui da nossa websérie de comemoração dos 12 anos da BP One Group. Espero que você esteja gostando desse conteúdo, deixa aqui os seus comentários e não perde o próximo episódio.